Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Instituto Luiz Mário Moutinho. Eu sou Luiz Mário Moutinho e hoje estamos com uma grande figura, um grande professor, um jurista, um dos mais renomados do país, Rodrigo Mazei. Seja muito bem-vindo, professor, muito obrigado. Rodrigo, eu dei uma aula aqui na nossa pós de recursos cíveis e precedentes. O professor Rodrigo Mazei é do Espírito Santo, filho de lá. Filho de lá. E professor da Universidade Federal, daquele estado, mestre, doutor pela PUC de São Paulo, com várias obras publicadas. Todas são muito conhecidas, mas uma que eu brinco sempre com ele quando falo é do embargo de declaração. É quem melhor escreve sobre embargo de declaração, dentre outros assuntos. Inventário, hoje está bombando na parte de inventários. Também o professor Rodrigo Mazei, ele é árbitro, faz arbitragens, um grande advogado, seguindo a tradição do pai, também foi advogado. E vamos bater um papo com ele bem descontraído, como vocês acompanham aqui, já sabem. O nosso bate-papo é sempre bem informal, sobre direito. Vamos falar um pouco para a juventude, Seja bem-vindo. Obrigado. Primeiro dizer que foi um prazer muito grande, está sendo um prazer muito grande estar aqui no Instituto, estar aqui com o Luiz Mário, toda a equipe. Me senti muito bem. Faço questão até de registrar o altíssimo nível da turma, que discutiu hoje um tema muito complexo, que é a questão dos recursos, precedentes, e fazendo já uma projeção, a ideia da relevância, que agora vai entrar envolvendo o recurso especial. Então, é um tema bem difícil. E eu faço questão de registrar isso, que foi muito legal, porque a turma, além de ser uma turma muito participativa, o que me chamou a atenção? É uma turma extremamente capacitada. E aí eu vou até fazer um comentário, que era a última aula. Isso, é o encerramento do curso. Fechou com chave de ouro. Um aluno me chamou do cantinho e disse, olha, fechou com chave de ouro. Mas eu acho que mas eu queria fazer, até para o colega que está assistindo, como esses cursos, eles são importantes, essas oficinas, esses cursos, eles são importantes para o amadurecimento profissional. Então, eu tenho convicção que talvez se eu tivesse ministrado essa aula no começo do curso, não teria sido talvez tão proveitosa. Eu acho que eu como professor, eu já colhi os frutos do curso. Porque, a impressão que eu tinha é que eu já estava falando, eu estava debatendo, conversando, foi bem em tom de conversa, com pessoas que conheciam bastante o tema. Então, para mim, foi excepcional. Vou dizer o seguinte, vários exemplos vieram dos colegas. Após estar se fechando, São 18 módulos. Eles caminharam por vários temas. E aí o professor Mazei, pelo que eu pude aprender, passeou sobre todos os conteúdos de todos os módulos, como que dando uma amarração final disso. Isso academicamente fica muito bacana, o aluno fica muito feliz. De fato, os nossos alunos são diferenciados, já estão no mercado, são pessoas que já têm um certo amadurecimento. E aí, eu dou aula também, estou até precisando dar mais aula, mas, enfim, é muito bom quando você interage, ser professor, eu digo sempre, olha, professor não é o dinheiro, não é isso. A grande riqueza do professor é você poder dizer ao outro, contribuir com o outro. E quando esse outro devolve a você e que você passa a ter, de certo modo, sendo um professor, essa dinâmica é muito rica, não tem dinheiro que pague, Isso tem valor, não tem preço. Não. E foi engraçado que você falou, vocês querem que a gente faça o quê? Um bate-papo raiz? Se for um bate-papo raiz, vamos usar o quadro aqui, vamos com pergunta. Então, a gente trabalhou numa ideia de bastante troca. E foi legal para mim, foi bem interessante, porque eles puderam colocar, isso em forma de indagação, me instigando as preocupações que eles estão, não só agora com o sistema, como funciona, mas como nós vamos trabalhar com essa ideia da relevância do recurso especial. Então, para mim, foi muito bom. E aí foi legal, porque aí tinha um colega lá que ele trabalha um pouco mais com trabalhista. E ele falou, como é que isso será que vai ter o mesmo efeito no trabalhista? Como aí o outro trabalha com o outro com eleitoral. Mas aqui já tem uma cláusula aqui, que pode ter uma comunicação com o eleitoral. Então isso, como eu disse, eu tirei pelo menos umas 2, 3 questões aqui, que a gente acabou debatendo, que eu mesmo vou estudar mais.
Até porque borbulha muitas ideias, muitos insights quando a gente está dando aula, né? Coisas que a gente cita, caramba, isso aqui. Ou até respostas. A gente tá com alguma coisa ali, pô, que não sai. Quando você cria um raciocínio, epa, isso vai resolver aquele. Quem acompanha aqui, que já tem alguma estrada, sabe o que é que a gente está dizendo, né? E quem não tem, vai tocando e vai se aprofundando. Essa questão dos precedentes, mas puxar um pouquinho para essa questão dos precedentes e um pouquinho do protagonismo que o judiciário vem tendo, né? Há quem diga que há um Estado legislador, né? Ou seja, o judiciário estaria legislando e havendo aí uma certa confusão de espaço entre os poderes que deveriam ser independentes, harmônicos, enfim. Desde a gente tem uma emenda da Constituição de 94, né? Passa a ter ali aqueles controles constitucionais, e aí você essa primeira semente. Depois você vem, agora já em 15, com os precedentes que, na verdade, você, a partir de um caso, você cria uma regra, um entendimento geral, ainda que seja em suporte de tomando como ponto de partida um texto legal, quer dizer, algo que o parlamento lhe entregou, mas você entrega ali, com a interpretação que você dá, você cria um comando, uma norma de conduta, né, geral para todos e previamente, inclusive para aqueles que não estavam no judiciário, que não estavam naquela situação. Então, isso é tipicamente o papel de uma lei. Não é? Como você vê aí esse protagonismo, eu não vou dizer ativismo, não é isso que eu estou falando, né? Não estou dizendo o exercício equivocado do espaço do juiz nos conflitos, criando direitos, não é isso. É dentro mesmo da moldura constitucional e legal, com o sistema de precedentes, o Estado juiz tendo esse papel de criar comportamento, norma geral, né, ou norma de conduta para relações futuras. A sua colocação ela é muito interessante. E eu parto na premissa que a gente já não pode ficar mais discutindo se há ou não um sistema de precedentes. Não tem cabe. Gente até hoje que não aceita. Então, assim, não adianta. Vamos entender que isso aqui está aí. Está posto. Está posto, né? Então, o que eu acho? O primeiro ponto. A gente tem que entender que a gente tem um sistema. A sua colocação foi muito importante. O primeiro ponto que eu acho que a gente tem que entender é que o nosso sistema de precedente é um sistema de precedente muito nosso. Porque não existe precedente no nosso sistema sem uma ideia da aplicação do direito, do próprio direito, né? O direito que foi colocado pelo legislador. Isso. Então, o ponto de partida é a própria lei. O ponto de partida é a própria lei. Tanto é que aí eu fiz uma brincadeira com os colegas, toda vez que eu cito um precedente, citar o precedente, ele não me desincumbe de mostrar a lei. Então é um sistema que ele é diferente. E eu até brinco aí, dando a dica para os colegas aí, quando você for citar um precedente, primeiro você mostra o encaixe do precedente. E na sequência fala, mas mesmo que se entender que não se encaixe o precedente... Que é o distinguish ali. Não aplicou, tal, distinguish, não aplicou. O fato de não aplicar o precedente não significa dizer que a solução não tem que ser essa, através da aplicação da norma, da lei. Sim. Né? Da lei como norma. Então isso é interessante que eu brinco, quando você tem um precedente, na verdade você tem duplo fundamento. Você tem um precedente e a lei. Então isso é uma grande sacada. Agora, também tem que diferenciar que isso também tem tido uma grande confusão da advocacia, dos tribunais, da ideia de quando eu tenho efetivamente um precedente, entendendo este como vinculante, e quando eu tenho aquilo que a gente chama do precedente ou a jurisprudência persuasiva, que é aquela para mim convence. Não vincula, mas convence. Por quê? Hoje, os tribunais superiores, mesmo nos casos em que nós não temos jurisprudência vinculante, eles têm dado uma grande força, né, um grande valor à jurisprudência persuasiva quando ela consegue estratizar aquelas hipóteses. Então, o Superior Tribunal de Justiça tem várias decisões de turmas, que não se encaixam na moldura de precedentes vinculantes. Mas isso não significa dizer que já é uma orientação para ser aplicada. Veja que, voltando para essa questão do recurso especial, com fundamentação relevante,
seguindo aquilo, né, que foi colocado pela emenda constitucional, a fundamentação relevante, ela não está vinculada, olha que esse detalhe é muito importante, à ideia de um precedente vinculante, mas de um julgamento, de uma jurisprudência tratada ali como dominante, ainda que sem que não seja vinculante. Então, você, por exemplo, se tiver um embargo de divergência numa sessão, sei lá, segunda sessão do direito privado, aquilo não foi vinculante, ou não foi dado o rito ali da sistematização da vinculação. Mas se as duas turmas, a terceira e a quarta, em embargo de divergência, né, numa sessão de um assunto que não contamina a parte pública, é estritamente privada, o juiz não vai seguir? Não vai se vincular? Evidentemente que vai, não é? Ele não está obrigado, mas deveria se obrigar. Vou te dar um exemplo mais curioso. Em nome da segurança, né? Ceder ao seu convencimento, não é? Não, eu vou te dar um exemplo mais curioso ainda. Não precisa nem ter um embargo de divergência. A terceira Câmara, porque às vezes não tem divergência. Às vezes não tem divergência. Então, olha como é que é interessante. Esse caso eu acho muito legal. O STJ vem matéria privada. Terceira turma nesse sentido. Quarta turma no outro. Então não há sentido. Olha que bacana. Não teve nem a justificativa porque de fazer um precedente vinculante. Vamos fazer outras coisas. Não fizeram um precedente vinculante. Ok? Aí eu pergunto a você, essa jurisprudência persuasiva, porque não vincula. Mas eu já sei, pelo posicionamento, às vezes... Se cair na quarta, se cair na terceira. Então, veja, isso não me gera um direcionamento? Então, eu hoje, que eu vou falar assim, uma expressão que eu tenho usado, a jurisprudência, especialmente dos tribunais, ela é uma bússola de conduta. Ela é uma que, em última análise, de um modo, tendo a visão da floresta, como diz a história, é a razão de ser do próprio sistema jurídico. Né? Trazer previsibilidade, trazer segurança, né? Essa é a razão de ser do direito. Além da pacificação social, quer dizer, permitir o convívio social, né? O convívio em coletividade, é trazer segurança, né? Principalmente no direito privado. Previsibilidade é fundamental. E essa questão do precedente, eu falei isso um pouco lá na aula, ela é tão interessante que olha como é que você pega a mesma decisão. Eu vou falar aqui, não vou falar sobre o vinculante não, mas poderia ser. Vou pegar o persuasivo. Só para poder ver como é que é interessante. Quando eu mostro isso para o tribunal, olha como é que eu como advogado mostrando para o tribunal, eu falo, olha, você que está convencendo o tribunal, fala, olha, essa matéria lá em cima já está desse jeito. Tem sentido de você julgar diferente? É uma ideia meio de convencimento e você, poxa, ainda que você não concorde com isso, olha, vai chegar lá, vai ser nesse sentido. Agora, olha como é que é interessante. Quando eu faço isso lá no próprio STJ, não é uma questão mais de convencimento. Eu falei, pô, você já falou isso, basta você seguir. Segue o que está dizendo. Então, olha como é que é interessante. A advocacia trabalhando com precedentes, as fundamentações, a partir do receptor, elas são diferentes. Então, quando o advogado entende isso... No tribunal local ou no tribunal... No tribunal é mais... É convencer. É convencer e falar assim, poxa, segue aquilo que está lá. Isso. E quando está lá... No que está lá, fala assim, poxa, você já decidiu isso, para que você vai mudar? Segue o que você decidiu. Então, mas é convencimento. Mas é convencimento. Então, e aí a gente pode conversar isso com vários colegas, de como isso é extremamente interessante. E mais, quando você tem um precedente que ele é vinculante, olha como é que você é impositivo. Olha como é, você já não quer convencer. Você fala, olha, você precisa decidir. Você precisa seguir. Você tem que seguir. Aí quando você... Se não seguir, anula a sentença. Isso é muito legal. É o 489. Né? Porque você olha para o tribunal, você fala assim, olha, é uma arguição de você se submete a essa decisão. Isso. E quando você está no tribunal, não é questão de você submeter, porque foi ele próprio que falou. Você fala, olha, você tem que ser coerente com o que você disse. Segue o que você disse. Segue o que você disse. Não é faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não pode. Então a advocacia, ela mudou muito com a ideia de precedentes. E isso é interessante, que minha opinião, né? Eu acho que a advocacia, ela está... compreendendo isso num espaço bem razoável de tempo. Se a gente for colocar
o código de 2015. Tem 16 para cá, 16 para cá, então não é um tempo. E eu vou dizer mais, eu bati um papo longo com o meu querido amigo Didier, nunca, Fred Didier, nenhuma pessoa mais otimista ia imaginar que o código de 2015, em tão pouco espaço de tempo, ele incorporasse dessa forma. Há problemas? Lógico que há problemas, não é isso. O leigo chama a lei que pegou, né? Pegou ou não pegou? Esse é um ponto. E aí, pegando, né, que você falou que eu trabalho muito com inventário, também trabalho lá de certa maneira, com o direito das famílias, mas o meu foco é sucessões. O colega está assistindo, um dos pontos em que mais a jurisprudência, ela tem, a jurisprudência dos superiores, dos tribunais superiores, especialmente do STJ, tem sido um indicativo de conduta, é a jurisprudência aplicável ao direito das famílias e aplicável ao direito sucessório. Existem poucos precedentes, olha que isso é bacana, até para os colegas olhar, fazer essa análise. Existem poucos julgados que foram depois transformados ou decisões que já nasceram como precedentes vinculativos. Mas, na área de sucessões. Na área de sucessões. Mas, mesmo assim, com a jurisprudência persuasiva, foi capaz de quê? De criar não só pacificar os tribunais, mas alterar a própria conduta das partes. O que isso, para mim, é fantástico. Me conta uma coisa. A gente estava conversando aqui em off, quando estava batendo um papo, saindo um pouquinho do precedente, entrando na parte de inventário e tal, e você dizia assim, olha, preciso tomar cuidado com questões sucessórias, né? A gente tem uma questão de famílias... O modelo familiar muda muito, né? Sofre muita influência cultural, né? Modificar a mutação cultural. Enfim, a família divorciada, que outrora a mulher divorciada era vista na sociedade de um jeito, hoje isso não existe, enfim. Na parte patrimonial, né? A gente tem visto pessoas vendendo ideia de blindagem patrimonial, planejamento sucessório. Normalmente quando tem empresa ou quando tem filhos de um casamento, filho de outro, já é o terceiro casamento, tem filho de um, filho de outro. Fala um pouquinho sobre isso, tanto para quem é da nossa área jurídica, como um pouquinho também para quem é leigo, né? Ou é o jovem advogado, enfim, um pouquinho dessa área. Não, pergunta também muito boa. Se a gente fosse jogador de futebol agora, você deu aquela cruzou a bola aqui e me deixou na cara do gol. Se a gente for analisar, por exemplo, dentro do Código Civil, a estrutura que o Código Civil ele criou para a sucessão, ele parte de uma premissa, você tem um ou outro dispositivo, uma outra figura, estou falando a ideia global, a estrutura. Ele parte da ideia do direito sucessório da pessoa já morta. Uhum. Ele não tem, são raros os dispositivos, são poucas as figuras dos institutos que vão imaginando naquela ideia daquilo que a gente fala, o planejamento sucessório. Uhum. É a pessoa pensar, se eu falecesse, eu sempre brinco, como é que começa o planejamento sucessório? Isso aí, até para os colegas pensarem nisso. Como é que a gente começa o planejamento sucessório? Você começa o planejamento sucessório pensando respondendo a seguinte pergunta. Se eu morresse hoje, como ficaria? Como ficaria, tá? Porque do como eu ficaria, aí você vem a segunda pergunta. E como eu queria que fosse? Isso. Então, isso é bem interessante. E esse sistema, ele trabalha basicamente hoje com o quê? A sucessão legal, hoje no Código Civil, sim, e a sucessão testamentária. Tá? Essa é a ideia. E a sucessão testamentária é um negócio jurídico que se faz em vida, mas com eficácia pós-morte. Futuro. Porque eu vou dizer o seguinte, boa parte dos casos, e eu vou ser muito franco no que eu vou dizer, e veja o nível meu de franqueza. Eu tenho uma empresa que tem parte do meu patrimônio, tá nessa empresa. Uma holding. Eu não gosto nem dessa palavra holding especificamente, porque holding em tese seria uma empresa para a gente ter o quê? Para agrupar outras empresas. Não seria uma ideia para agrupar patrimônio. Mas enfim, eu tenho isso lá por uma questão imobiliária. Mas veja, isso não é uma solução para todos. A maioria, o planejamento sucessório, na verdade, nós temos assim, vários instrumentos e cada caso é um caso.
E eu vou dizer mais ainda, boa parte das situações, a holding não é a solução. Às vezes a holding ela é uma solução mais cara, é uma solução que lá na frente você pode ter que fazer alguns ajustes e pela própria estrutura dela, esses ajustes não são tão simples. Então, a grande ideia do planejamento sucessório é a gente buscar os instrumentos dentro daquele grande leque de instrumentos, que vão instrumentos, coisas do dia a dia, como seguro de vida, previdência, o próprio testamento, algumas doações que podem ser feitas, uso de direitos reais. A gente tem vários... Tem um arsenal enorme. Só que eu preciso saber o seguinte, quando você vai no médico, você já viu algum médico que ele quer te dar um remédio sem saber a sua doença? Sai desse médico, né? Sai desse médico. Então você vai para um advogado que ele te propõe uma holding sem saber o seu problema. Então a holding, ela na verdade, ela é um dos remédios. Então eu tenho uma ideia assim muito maior e que eu acho desse leque. E eu vou falar um ponto aqui que é interessantíssimo. Eu tive agora no IBDFAN, num congresso lá em Brasília. Bem movimentado. Lá na hora lá que eu dei a palestra, tinha mais ou menos 400 pessoas. Isso. Era 400 e poucas pessoas. Eu fiz uma seguinte pergunta. No IBDFAN, ou seja, profissionais que trabalham, eu fiz a seguinte pergunta. Olha a pergunta que eu fiz, como é que eu fui sem vergonha. Eu pedi para que os colegas, as colegas que estivessem ali, que tinham testamento ou planejamento sucessório, que levantassem a mão. Eu não tive lá a resposta, nem 20 colegas. Então, o que eu acho que a gente tem que passar por... Você acha que, dentre as ferramentas, o testamento é uma ferramenta... seria a que caberia para mais situações? Mais situações. E eu vou dizer mais. Aquele antibiótico de largo espectro, né? E vou dizer mais. Eu acho difícil não ter nenhum... Mesmo com holding, com todo o planejamento sucessório, você fazer um planejamento sucessório sem testamento. Ainda que ele seja residual, para ele pegar o que não deu para encaixar noutra ferramenta. Então, o estudo da sucessão testamentária hoje... Eu brinco, quando eu dou sobre a aula, todo mundo tem aquela sensação de que ele vai ser o último a morrer. É uma confiança de que ele vai ser o último imortal. Ele é imortal, né? O Brasil é como se o brasileiro fosse um Highlander, né? O guerreiro imortal. Mas na verdade não é. Então, como é que começa o planejamento sucessório? É a primeira pergunta que tem que ser feita, eu acho. Se eu morresse hoje, como ficou? Como ficaria? Aí a segunda, poxa, como é que eu queria que isso ficasse? E dessa pergunta, começar a fazer um planejamento a longo prazo. Um planejamento que seja dinâmico, que seja flexível. Mudar aqui. Pode ir mudando, que não tem um custo alto. Então, tudo isso envolve. Porque não adianta eu te passar aqui uma receita de bolo... e uma solução que você vai gastar um dinheiro muito grande. E daqui a 3, 4 anos eu não tenho como fazer esse ajuste. Isso é um curso, hein? Tá feito o convite. Pode. Bora fazer. Pegou, hein? Proposta aceita, negócio fechado. Ainda mais esse contrato que é informal, não precisa formalidade. Não precisa formalidade. Tá faltando uns elementos essenciais, né? A gente não acertou os honorários. Mas ok, isso a gente ajusta. Bom, a gente podia passar aqui horas e mais horas batendo esse papo legal, né? Deu para ver que o cara manja de processo e direito material, aí merece o nome jurista, né? Caminha em todas as áreas, da parte de precedentes, você teve uma pequena visão aqui de uma série de assuntos que poderiam desdobrar no tema processual ali, precedentes. Teve uma pequena amostra na parte de inventários, né? Dentro desse conteúdozinho de inventários, de inventário e de planejamento sucessório, que aí envolvem ferramentas negociais, tem contratos, enfim, dá para você fazer um curso muito rico, muito vasto, né? Mas enfim, a gente estava aqui falando um pouco sobre planejamento sucessório e eu vou puxar o professor Mazei para um outro tema. Agora um tema mais leve. Vamos sair da morte. Não é? Vamos entrar agora no mundo do vinho. Aí o assunto ficou bom. Agora, que, não é só para você que está acompanhando aí, mas aí manja muito de vinho. Tinha até um negócio de vinho, enfim, você estava me falando aqui rapidamente.
a gente estava batendo um papinho. Vinho, Mazei, de onde vem essa paixão? Qual o vinho que você mais gosta? Qual a região que você gosta mais? Qual o vinho que você recomenda para todos os níveis, todos os bolsos? Não me vem com Barolo. Barolo não dá para todo mundo. Não me vem com Vega Sicília. Né? Vai dando aí essas opções. Bom, eu sou neto de português e sou neto de italiano. Então o vinho fez parte aí da... Se achar alguém da Espanha, tá fechado o italiano ali. Fez ali, o vinho, faltava um francês. E um francês também. Mas o vinho fez parte aí da minha vida. Então eu me lembro assim, quando já tinha, ou era outra época, né? Eu era adolescente. Uma vez meu avô falou, olha, você já está agora, você já pode sentar aqui na mesa dos homens e tal. Aí ele colocou um pouquinho assim de vinho e encheu de água e falou, você pode sentar. Então é uma coisa da cultura. Então eu acostumei no domingo, no sábado, aquela coisa do vinho. Então isso é uma paixão de muito tempo. E eu aprendi o vinho não como uma bebida alcoólica. Sim, mas como um alimento. Um alimento que juntava as pessoas, a família, os amigos. Então isso foi para mim fundamental. Então eu não lembro assim, talvez depois da época do Collor, por conta da abertura, importação e tal, talvez eu desenvolvi um pouquinho mais, enfim. Mas isso vem. Também um pouquinho mais para frente, que eu passei a ter um pouquinho mais de dinheiro. Sim, também lá importante. Atrás, também não tinha tanto. Mas o vinho, você vê, foi tão importante para mim e na época da pandemia, não sei se você se recorda, chegou a ver, eu fazia umas lives, fiz mais de 20 lives. Nós fizemos uma live. Não, mas eu fiz uma do Direito e Vinho. Eu tinha uma sequência que era o Direito e Vinho, que era o seguinte, eu pegava um tema, então com professores, isso está até hoje lá no YouTube. Eu pegava um tema de direito, por exemplo, arbitragem e Pinot Noir. Então a gente fazia uma correlação da arbitragem e Pinot Noir. Um colega aqui de Recife, que eu gosto muito, grande amigo, Leonardo Cunha. Léo Cunha. E Léo tem um livro, para mim, sem dúvida, A Fazenda em Juízo. Que é um dos livros mais importantes no tema, se não mais importante até hoje. Foi reeditado, acho que agora. Agora, recente. E nós fizemos um com o Léo, que era A Fazenda Pública e a Taná. Aí qual a relação? A Fazenda Pública, um processo mais rígido, um processo mais duro, e a Taná, uma uva mais rústica, mais dura. Tal. E mostrando o seguinte, olha como é que isso é interessante, de como a Taná, ela, quando bem tratada, ela pode combinar com outras uvas e você ter um vinho mais leve, um vinho mais flexível, um vinho mais gastronômico. Qual seria o instituto jurídico nessa leveza? Então, mas veja, é igual a Fazenda Pública, aquela ideia da Fazenda Pública do passado, que a Fazenda Pública não podia negociar, não tinha a plasticidade do direito privado. Exatamente. Todos os casos tinham que ter remessa necessária. Isso. Hoje tem hipótese em que você pode abrir um... Então, o que a gente fez essa brincadeira? A Taná do passado é uma Taná mais flexível. Isso. E o poder público hoje, ele também trabalha... Se aproximou um pouco do privado, né? Essa divisão público e privado, na verdade, é muito mais acadêmica. Você vai ter contratos privados que tem regulação pública, né? Então você vai diminui o campo da autonomia da vontade. E no público você não tem autonomia da vontade, mas começaram a dar um pouquinho de espaço para o setor público negociar, né? Enfim. E o vinho, ele acabou, isso na pandemia, foi como é que foi importante, porque o Direito e Vinho era toda sexta-feira, 7 horas, 7 horas da noite. Mas me diga uma coisa, o que é que o desejo de fazer isso era mais para tomar vinho ou era mais para falar de direito? Posso te falar de coração, sabe o que foi? E hoje eu vejo como é que isso foi importante para mim e para um monte de gente e tal, porque assim, várias pessoas que seguiam Direito e Vinho eram médicos, engenheiros, era para dar uma sanidade, porque com aquilo ali eu tinha uma semana demarcada. Em hipótese nenhuma, minha semana, ela deixou de ter os 7 dias. A sexta era sexta. E aquilo ali marcava sexta às 7 horas. Então, assim, poxa, agora está na hora da gente beber um bom vinho. Então aquilo foi... E aquilo acabou não sendo só para mim, mas para muita gente. A gente chegou a fazer live, para você ter ideia, no Instagram, né, do Direito e Vinho, com mais de 2.000 pessoas assistindo. Caramba! E a gente teve que mudar depois em determinado momento ali, que a gente não podia botar mais 7 horas, porque caía.
porque ficava muito cheio. Muito pesado. A gente colocava assim os horários que eram muito engraçados, 19h13, 19h18, para poder pegar uns horários assim que começava e não ficava tão pesado. Engraçado, a pandemia eu me recolhi bastante aqui numa cidade do interior, na Serra, aqui em Gravatá, né, e passei quase 4 meses ali trancado. Lógico que isso não é saudável, né? Além de todo o estresse. Mas as lives eu achei que elas iriam ter uma continuidade, não foi. Né? Pelo menos a gente não sei se foi a overdose de lives, e aí, também. Né? Se a dose foi muito grande, ou se de fato o ser humano quer o contato direto, nada, né? A gente podia estar você em casa, eu aqui, a gente fazendo essa filmagem, mas nada substitui esse tete-a-tete. Né? O ser humano é um sujeito essencialmente gregário, né? Ele quer estar junto, ele não vive só. E voltamos para o vinho. Beber um vinho online é uma coisa. É uma coisa. Beber um vinho pessoalmente é completamente diferente, é outra experiência. Né? Então, assim, para mim, então, na época, foi bem importante. E eu brinco, falando academicamente, né? É uma expressão que não é minha, mas eu adotei. Eu falo muito assim, o que eu gosto de fazer? Estou estudando alguma coisa e tal, eu gosto de estudar sempre bebendo uma tacinha e tal, alguma coisa mais complicada, fico mais relaxado, vou tal. Às vezes anoto alguns tópicos, escrevo e tal, aí eu brinco. Eu escrevo com vinho, mas eu corrijo no outro dia com café. Com café. Aqui tem o Chico Science, né? Que era pernambucano, formou um movimento chamado Mangue Beat. Aqui tem uma parte da música dele, eu não sei o nome da música, mas a parte uma cerveja antes do almoço é muito bom, para ficar pensando melhor, e aí segue a música. Então as ideias soltam mesmo, com um vinhozinho, se errar, não pode ser muito, né? Aí embaralha as ideias, mas destrava mesmo. Para mim isso foi assim, é uma coisa hoje cultural. Então, assim, tanto que eu vim para cá hoje, o que eu fiz questão de trazer? Vou levar temos um bom vinho para Então, vamos beber com os amigos. A gente bate uma foto do vinho, depois posta, quem quiser acompanha e vê o que é que a gente tomou, né? Agora, voltando ao direito. Sair só um pouquinho na história do vinho. O que eu acho legal, que eu acho que ficou bacana aí do direito e vinho, é que as metáforas, elas são didáticas. Né? Então, quem estava assistindo uma live e que não era do direito, né, passou a entender um pouco do direito, porque é a coisa do professor, que você é mestre nisso, que é essa metáfora, ajuda a aprender o que não é... Foram várias lá, né? Estão lá, então, assim, mas uma que foi sensacional foi com o Eduardo Talamini, que foi a associação da arbitragem com a Pinot Noir. Então, e aí, agora eu estou sem entender. Então, mas veja, a Pinot Noir, a sofisticação. Então, a ideia da sofisticação, produção menor, um trabalho mais delicado, você tem que ter uma concentração. Mais paciência. E a ideia, por exemplo, da arbitragem. O que você tem na ideia da arbitragem? Você não vai ter aquela produção escala, você vai ter que ser um produto ali, né, aquela decisão que se permite. Então, por exemplo, os enólogos da Pinot são enólogos mais especializados, que trabalham com aquilo ali. Então, mais sutis. Então, por exemplo, a gente fez essa digamos assim, esse link. Então, aí tiveram vários, né, que a gente brincou. Por exemplo, a questão do vinho do Porto e o direito de família. Vinho do Porto e direito. Mas por que o vinho do Porto? Quando bota ali, é para botar o vinho, como é o álcool vinílico para travar? Porque o vinho do Porto é um vinho que normalmente, por exemplo, nos almoços de família, ele faz parte da sobremesa. Então, todos tinham assim, algum tipo alguma conexão, né? De racionalidade, de razão. Que aí, assim, isso se desenvolvia, conversava, brincava. Então, assim, foi muito bom a gente ter feito o Direito e Vinho. Está disponível. Está disponível. Está disponível. Assim, na verdade, é uma aula de direito, né? Um outro que eu lembrei aqui agora, que foi bacana, a pinotagem. A pinotagem, uma cepa sul-africana, ela decorre de tecnologia, porque ela é um clone. A pinotagem, como outras uvas, que poderia ser a Marcelin, que é uma outra não tão conhecida quanto a pinotagem, são uvas que decorrem da tecnologia, são clones. Né? E aí, qual foi a analogia com o direito?
processo eletrônico, porque tecnologia. Aí criou a ideia da tecnologia. Sim, mas você falou em tecnologia. Tecnologia e direito, como é que você está vendo isso aí? É inevitável. Tecnologia é como o vento, você não consegue prender com a mão, né? A minha grande preocupação que a tecnologia, para mim, ela tem que ser acessível. A tecnologia sem permitir ao advogado, né, a questão de um acesso, uma democratização dele trabalhar, isso é muito difícil. Estou falando isso porque, para quem advoga hoje, você trabalha com uma quantidade enorme de sistemas. Isso vem gerando um custo. Isso aconteceu com meu pai. Meu pai era um advogado, morreu há uns 5 anos, eu acho. E ele advogou com lucidez até o certo ponto, mas quando veio o PJE, aquilo foi uma barreira intransponível para ele. Então, isso é uma das grandes preocupações que eu tenho. Então, vai se criando um ambiente que, ao invés de o processo eletrônico ser uma ferramenta de inclusão, ela pode ser uma ferramenta de exclusão. Então, é uma preocupação que eu tenho. Mas, para a gente pegar alguma coisa positiva, que isso para mim é sensacional, eu vou voltar para a minha área, olha como é que é interessante. O inventário, ele trabalha, né, com a ideia só pode ter prova documentada. Ele fala lá em documento, mas olha como é que é legal. A prova documentada do passado era só documento. Isso, papel. A prova documentada hoje, o que nós estamos fazendo aqui agora? Imagine que se a gente colocar um link num processo eletrônico, a pessoa tem acesso. Isso. Então, veja como o próprio inventário, a partir dessa dimensão das provas documentadas e no processo eletrônico, que você pode utilizar isso, ele cresceu barbaramente. Vou dar um exemplo que foi bem legal. Uma pessoa alegou, ela fez uma alegação de que o inventariante ele tinha abandonado o imóvel estava sendo dilapidado, enfim, estava deteriorando. Olha o que eu fiz, sabe o que eu fiz? Olha o que é usar o processo eletrônico. Peguei um tabelião e, através de uma ata notarial, Sim, com a presença de um perito e o inventariante, o tabelião, ele declarou na ata, com os links, com as filmagens no link, que ele esteve presente no imóvel, na presença do perito, o perito e tal, e que ele verificou a situação era essa. Então, eu levei aqui, olha o juiz, olha a segurança para o juiz. Uma coisa era eu levar um laudo. Isso. Outra coisa era não só, era a ata notarial. O ente público, né, o tabelião ali, uma ata notarial, tem sede e ofício. Que tinha a fé pública, mas olha que legal, a própria ata notarial, como a lei permite, ela tinha o quê? Elementos documentados eletrônicos. E quando você entrava, tinha uma filmagem que o próprio juiz, ele se transportava naquele momento. Para dentro de uma inspeção judicial remota. Então, e assíncrona. Assíncrona? Não. Assíncrona. Veja, se a gente estivesse falando essa conversa agora, vamos pegar a nossa conversa, que a gente fez isso e voltasse no Código 73. Tá. Nós dois íamos ser queimados como dois loucos. Na fogueira. Na fogueira. De imaginar que isso podia acontecer. Eu vou pegar aí, no ano que vem, 30 anos de carreira, né? Eu completo 30 anos, 3 décadas. Eu vi muita coisa, né? Então eu alcancei o tempo... Principalmente nesse campo de tecnologia, que a velocidade é muito grande. Mas eu lembro dessa coisa do processo judicial eletrônico, né? E se discutia os mais antigos um pouco, muito pegado ao papel, muito pegado mas e se entrar um vírus no computador? E aí eu gosto da tecnologia e eu dizia, e se pegar fogo no fórum? Então, assim, eles iam o risco de ter um processo judicial eletrônico, de ser a perda digital, né? A perda por um vírus e tal. Eu digo, mas esse risco é inerente também no papel, só que vai ser um incêndio, não vai ser um vírus. Você sabe que tem uma piada aqui, né? Que tinha um juiz que era muito apegado ao processo de físico. Papel. Aí ele pegou, tinha que eliminar todo o processo físico, e aí ele falou assim, poxa, eu não vou eliminar, Aí de uma hora para outra, viram ele incorporado no processo eletrônico, né? Aí eu falei assim, mas como é que você fez aqui e tal? Você queimou todo o processo? Eu queimei, mas tirei cópia de tudo antes. Então, assim, é incompatível. Não tem como... essa parte de tecnologia, agora eu estou vendo a parte de inteligência artificial. Não sei se você já começou a mexer nisso, ChatGPT e tal, essas inteligências artificiais. Estou achando muito interessante. Ainda é muito
essa popularização, que isso já existe há muito tempo, inteligência artificial, né? Esses neurosistemas, esses modelos de linguagem, né? Já existe, mas era restrito para em grandes empresas, grandes corporações, e isso está popularizando, né? E eu estou achando interessante, mas eu acho que vai ter muito pano para manga. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa aprofundar mais, porque virá, né? O novo sempre vem. Eu não sei se você viu, mas é impressionante a velocidade da resposta e a assertividade da resposta dessas máquinas na área jurídica. É muito interessante. Depois faz um teste que... Não, eu acho que o maior especialista... Não vai substituir, eu acho. Pelo menos... É difícil a gente dizer, né? Eu era garoto, assisti o Jetson. Eu disse, isso não vai nunca acontecer. Acontece, né? A gente já tem drone, a gente já tem TV fininha, a gente já tem... Se a gente pegar esse caso da Elis Regina, essa propaganda... Pois é, né? E é perfeito. E isso é... Posso saber como é que um assunto puxa outro? Direito do uso da imagem, como é que faz? Posso saber como é que um assunto puxa outro? Isso hoje faz parte do planejamento acessório. Sim, se vai usar ou não a imagem. Se vai usar ou não a imagem. Então, essas bibliotecas digitais, né? Os livros que a gente compra na Amazon, que a gente compra na... Isso tem que tomar um cuidado. Como é que fica essa biblioteca, né? Porque pode ser um grande patrimônio. Como é que faz? Mas isso é um grande problema. O que gera a sucessão? O direito sucessório propriamente dito, aquilo que é tratado no inventário, patrimonialmente falando. Olha como é que a gente já volta a um assunto bacana. É tudo aquilo que tem valor, tá? Se não tiver valor patrimonial, aquilo não faz parte, e aquilo que não é personalíssimo. E aí é interessante, por exemplo, olha como é que isso é bacana. Um cachorro, ele pode ser objeto de sucessão. Por exemplo, um cachorro com pedigree, que ele é um cachorro que é um reprodutor especial, mas em regra não é, porque ele não tem valor o quê? Patrimonial. Aí ele pode ir para a sucessão numa outra situação, que é o codicilo, que para quem vai ficar e tal, mas já não entra na questão do patrimônio. Veja como é que isso, trabalhando com esse binômio é o binômio básico, tá? Valor patrimonial e personalismo. O que acontece com a maioria dos livros? As assinaturas e os livros. A maioria deles são personalíssimos. Eu trabalhei com um caso em que a pessoa, entre publicações estrangeiras, um médico e tal, ele tinha um valor lá de mais de 300 mil reais, 400 mil reais de assinaturas. Talvez metade disso não foi... não pôde ser objeto de sucessão, ainda que não fosse o Brasil, fora, enfim. Mas não era objeto de sucessão porque era de natureza o quê? Personalíssima. E veja, olha como é que você se refere aos livros digitais, das assinaturas de acesso àquele livro. Isso. E veja como é que isso entra um ponto que é muito bacana. Pô, isso aqui você me deu outro curso, outra bola que você rolou. Olha como é que a gente precisa trabalhar com maturidade sobre a herança digital. Porque quanto da herança digital veja, se a herança digital ela não é patrimonial ou ela não for personalíssima, ela está fora do binômio. Mas veja, e aí é um fenômeno, até um fenômeno mórbido. O que acontece? A maioria das contas, às vezes quando você tem um artista e tal, depois da morte do artista, essas contas elas passam a valer mais valor. Tem mais valor do que quando ele estava vivo. Em obra de arte então, assim, e tem comercial. E olha como é que isso é uma coisa tão maluca, olha como é que muda o conceito. Aquele papo que a gente estava tendo sobre valor, né? Isso, preço e valor. Preço e valor e tal. Em regra... Só para eles entenderem, era um assunto que a gente fez em off. Fizemos em off, estamos aqui batendo... Mas olha como é que é muito interessante isso. No inventário, né, no direito sucessório, a gente faz a avaliação do bem na data da abertura da sucessão. Sim. Perfeito? Esses casos da herança digital costumam o valor explodir depois da sucessão. Será que aqui a gente não tem uma exceção a esse sistema? Então, isso mostra de como a gente tem que realinhar. E aí também na nossa conversa em off, você falando, poxa, em 1994 eu pensava de um jeito. Isso. Hoje eu penso de outro. Então, será que a gente tem que pensar as coisas?
Não é nem eu penso. É aquele quando a gente tá... Bom, eu vou contar para eles, senão Claro. vamos ficar enlouquecidos. Que conversa em off era essa, né? A primeira coisa em off era a questão preço e valor. E aí a gente estava conversando num papo aqui que era um pequeno país, teve uma grande guerra e as pessoas tiveram que vender, as pessoas mais ricas tiveram que vender suas joias de família, que eram joias muito, muito muito caras, né? E venderam as joias para arrecadar dinheiro para fomentar a guerra, para pagar a guerra. Mas antes de vender as joias, eles fizeram as réplicas das joias, né? Reproduziram fielmente as joias. A guerra terminou e foram resgatar as joias originais, recomprar as joias originais. Aí um fenômeno interessante. As joias, as réplicas, que não eram joias originais, elas passaram a ter um preço mais elevado do que as joias verdadeiras. Por quê? Porque elas carregavam um valor, elas carregavam um símbolo daquela história da venda. Então a diferença entre preço e o valor. Essa era a conversa que a gente estava tendo em off. Então, assim, é muito... Então, o que a gente está agora num momento aí, né, já se anunciou que o Código Civil ele vai passar aí por que precisam. Eu fico muito... Não é conservadorismo, mas o Código Civil de 2002, na parte patrimonial, eu acho que realmente merecia alguns ajustes, né? Especialmente na parte contratual ali, a parte empresarial, não sei se incorporar ou não incorporar, meio muito nessa confusão. Mas ter algumas válvulas, né? Como ali uns textos principiológicos ali do 421, 422, né? A boa-fé na formação, na execução do contrato, enfim, tinha algumas passagens que, de fato, a gente não tinha resposta no Código de 16. Né? Isso para falar só de um ponto. Com essas regras mais abertas, mais principiológicas, a gente consegue resolver situações fáticas cinzentas, que não se enquadram perfeitamente num determinado tipo fechado. Né? Isso faz com que a lei não precise estar toda hora. A gente precisa de um novo código de direito civil ou de uma arrumação nele, de uma reforma tão substantiva nele. Se sim, aonde é que você vê que ele está anacrônico? Né? O nome não é anacrônico, mas onde é que ele está defasado? Eu vou falar assim, para mim a gente tem que ter um processo aí, eu não acho que é de um novo código. Para mim, qual seria o primeiro problema, essa primeira questão? Esse código ele precisa fazer uma grande profilaxia. Tá? E eu vou fazer isso só para... Tem esquizofrenia nele? Tem. E ele precisa fazer uma grande limpeza nele primeiro. Tem dispositivos que são contraditórios, problemas que já se colocaram. E eu vou dar um exemplo assim, um exemplo para mesmo quem não é um estudante ou de outra área e tal. Em vários momentos, o código ele fala do cônjuge. Não é Sim. só na parte de direito de família e sucessões, não. Que ele fala do cônjuge sem fazer uma referência ao companheiro. Então, o que eu acho que seria um ponto já muito interessante, muito importante? Adequar ele ao texto constitucional, à cultura. Aonde que a gente tem, de fato... Tem vazio. Onde que pode fazer essa diferenciação, onde não pode fazer essa diferenciação. Isso, para mim, é relevante. Vou dar só para você ver como é que isso é relevante. A gente discute hoje se o cônjuge ainda discute, ele é ou não herdeiro necessário. Veja, essa é uma discussão absoluta, não é uma discussão acadêmica. Né? Porque a decisão do Supremo, o que a decisão do Supremo disse? Não, na vocação hereditária se aplica a mesma regra para o cônjuge, para o companheiro. E se tentou, até fez embargo de declaração, mas isso quer dizer que ele é herdeiro necessário? Não, isso não é objeto da ação, ou seja, foi até um silêncio, até meio poderia... Silêncio eloquente. Então, o que eu acho? Essa é uma área que é um ponto que a gente teria que fazer essa profilaxia e sem puxar a sardinha aí para o que eu estou estudando, tal, pior parte para mim, hoje até por conta disso tudo que eu estou colocando, que a gente colocou aqui, a parte mais antiga, uma parte que precisa mudar alguns pontos e aí precisa de uma reforma bem razoável, não digo com uma reforma
quantitativa, mas qualitativa é a parte do direito sucessório. Sucessório. A parte do direito sucessório, ela precisa, a gente precisa enfrentar alguns temas que eu acho que já, até para reafirmar o que for, que a gente precisa analisar isso com outro olhar ou se manter o que está lá, mas dizendo que essa é a opção de fato. Que é o caso, por exemplo, um caso para mim, que é a ideia da legítima. A ideia da legítima, para mim, hoje, ela não pode ser desapegada da garantia, né, de um montante patrimonial, de uma célula patrimonial em prol de uma subsistência, desse caráter, enfim. Eu não consigo imaginar, com todo respeito, por exemplo, a pessoa que tem um patrimônio de 100 milhões de reais e tem 2 filhos, que ele é obrigado, ele tem um dever legal de proteção aos filhos, de que ele teria que deixar metade disso. E a mesma coisa, só você pegar como é que eu posso pegar essa mesma hipótese e pegar uma pessoa que tem 200 mil reais de patrimônio e eu admitir que ele vai deixar 100 mil reais para os seus herdeiros necessários e que não há problema nenhum dele pegar na parte dispositiva, né, na parte disponível. Você acha que deveria ter um texto normativo com elasticidade suficiente para modular a cada caso concreto? Isso não traz insegurança, não? Mas a gente pode tentar, por isso que eu falo, a gente pode tentar buscar algo mais seguro. Fazer uma tabelinha? Que seja. Mas hoje, essa visão, ela não é boa. Hoje ela cria alguns tipos de problema. Não vejo também, acho muito ruim, já que está falando aqui no assunto, fazendo algumas, acho muito ruim a forma que hoje se tem a sucessão do cônjuge e do companheiro, esse sistema híbrido de concorrência e de herança é um sistema que não me parece que não foi muito acertado, e aí é uma questão assim para mim que, assim, veja, já vencido pelos precedentes, pelo aquilo que o STJ decidiu, e aí eu levo em consideração, olha como é que é a ideia do comportamento, eu levo em consideração isso no planejamento sucessório, mas eu não consigo imaginar, por exemplo, que uma pessoa que é casada no regime da separação convencional, ela ser considerada como herdeira necessária. Há uma contradição, né? Então, assim, aí a gente começa a cair assim, como também não consigo que uma pessoa com mais de 70 anos, ela seja obrigada a casar com separação. E veja, isso tudo, eu brinco, né? Hoje um cliente apareceu e falou, poxa, mas eu tenho 70 anos, sou obrigado a casar com o regime da separação obrigatória. Eu falei, mas isso não impede de você testar. Aí, por exemplo, eu casei, a ferramentazinha para... Então, o sistema, ele tem que ter uma comunicação melhor. Eu casei com o regime da separação convencional, minha mulher não vai receber nada. Não, mas você pode testar. Isso você pode criar. Então, assim, a gente tem ferramentas, então o sistema ele está meio solto. Então, talvez, por isso que eu falo que é uma profilaxia, e mesmo que a gente chegue para reafirmar opções que nós temos hoje, mas reafirmando opções que nós chegamos hoje, mas que elas fiquem mais claras. Como, por exemplo, então vamos manter a legítima. Vamos manter a legítima porque essa foi a opção e tal. Então, não vamos manter, mas aí a gente afasta essa discussão que eu estou colocando. Então, inclusive, veja, essa própria palavra, eu queria chamar a atenção para o pessoal que está ouvindo, né, para você. Olha como é que essa palavra, de certa maneira, ela é odiosa. A legítima. Porque a legítima, quando ela foi criada, era um benefício à família legítima, ao casamento insolúvel, ao filho legítimo. Que não existe mais essa terminologia. Então, talvez até seja o nome, né? Até o nome, talvez assim. Preciso mudar o rótulo. Porque esse rótulo não representa mais a realidade sociocultural. Bom, a gente podia passar aqui horas e horas, né? E conversar sobre direito. Falamos até sobre vinho. Conversar sobre direito, para mim, é uma paixão muito grande. E eu noto que o nosso querido Mazei também é um apaixonado por esta ciência, né? Chamada
direito. Eu espero que vocês tenham gostado, mas aí se despeça aqui dos nossos amigos que estiverem nos assistindo agora, né? E não esqueça do nosso curso sobre planejamento sucessório. Bom, gente, para mim foi um prazer aqui muito grande estar aqui, né, com o Luiz Mário, todo mundo, toda a equipe, os alunos, estar com vocês aqui ainda que pela lente da câmera aqui, foi muito bom. Tenho certeza aqui que vou voltar, da minha parte a vontade é grande, a gente vai fazer uma parceria, alguma coisa, em algum ponto. E pensar, o fim que eu queria colocar é o seguinte: o direito ele tem que ser isso aí, curtido, ele tem que ser pensado. O direito tem que ser visto como uma coisa bacana. O direito não pode ser visto como uma coisa chata. O direito faz parte de uma realidade, ele faz parte de um tempo. A gente tem que pensar o direito dentro da realidade e dentro do tempo. Então, para mim aqui foi um prazerzão estar aqui com todos vocês. Muito bom. Encerramos agora. Vamos tomar um vinho. Vamos tomar um vinho. Um abraço. Tchau, pessoal.